É com muita alegria que nós começamos aqui mais um programa Recado do Coração de Deus. Eu sou o pastor Leonardo Silva e eu tenho o imenso prazer de dividir esse tempo com você que me assiste aí pela RIT, pela nossa TV, pela internet ou no canal do YouTube. Olha, seja muito bem-vindo e que pelos próximos minutos a gente possa aprender um pouco mais da palavra e da vontade de Deus para as nossas vidas. Como você bem sabe, esse programa ele é dedicado a responder algumas perguntas, algumas dúvidas que você tem nos mandado aqui para pastoreuquerosaber@gmail.com. Tem uma dúvida, algum questionamento que você gostaria de ter uma explicação à luz da Bíblia Sagrada? Então, mande para esse e-mail a sua pergunta, pastoreuquerosaber@gmail.com. E hoje eu tenho aqui mais uma pergunta, que eu vou tentar responder. E a pergunta, quem nos enviou foi a Gabriela Santana, do Rio de Janeiro, e a Gabriela faz a seguinte pergunta: Deus condena aquele que não tem vontade de casar e formar família? Olha, Gabriela, essa é uma pergunta muito interessante. Eu vou tentar responder a você e talvez a outras pessoas que tenham a mesma dúvida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no começo de tudo, lá em Gênesis, nós percebemos que quando Deus ele cria o homem e a mulher, criou com o intuito não de estarem sozinhos, viverem uma vida independente, mas se juntarem, se unirem. E a partir dali, a família ela foi constituída. Olhando para o texto de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, de fato, essa é a regra. Deus, ele cria o homem, posteriormente a mulher, e une o homem e a mulher num casal, numa família. Mas é claro que, como você mesmo citou, Gabriela, existem exceções. Mas é muito importante nós entendermos o porquê que alguém talvez não queira casar ou formar família. O fato é que muitas pessoas não manifestam o desejo de constituir família por vários motivos. Mas talvez um dos motivos principais seja a falta de exemplo dentro de casa. Às vezes o filho, por não ter um exemplo dentro de casa, de um casamento sadio em relação aos seus pais, às vezes um jovem, uma pessoa, ela é criada num ambiente de briga, de confusão, e aquela pessoa diz assim: eu não quero isso para a minha vida, eu acho que é melhor não casar, eu acho que é melhor ficar solteiro, solteira, porque o exemplo que ele tem ou que ele teve dentro de casa não foi bom. E outros motivos podem levar a pessoa, talvez, a não querer constituir família. Nós vamos ver aqui que o problema não é não casar, mas os motivos que levam a pessoa a não querer casar, a não querer constituir família. Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de dividir, de se relacionar com pessoas. Tem dificuldade de dividir alguma coisa com o outro. E o casamento é um momento em que você vai dividir a sua vida com alguém, e não apenas dividir a vida, dividir as coisas, dividir a renda, dividir os gastos. Então, tem pessoas que são egoístas, vamos dizer assim, e que são incapazes de dividir o que tem com alguém. Ou seja, eu posso aqui enumerar vários motivos que podem levar uma pessoa a desejar não casar e não constituir família. Então, Gabriela, é muito importante você, primeiramente, entender quais os motivos que levam você a, ou se no caso não é com você, mas o que leva uma pessoa a não querer, a não desejar casar e constituir família. Mas a pergunta é pecado? Ou seja, Deus olha isso com maus olhos? Vamos aqui olhar um outro texto bíblico. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 7, diz assim:
Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então, o próprio apóstolo Paulo, que vivia uma vida solitária, e solitária no sentido não de não ter pessoas ao seu redor, mas nesse momento Paulo ele não tem família, né? Alguns dizem que Paulo era solteiro, outros vão dizer que Paulo era viúvo, mas a questão é que nesse momento Paulo ele não tem ali uma esposa, não tem ali filhos, não tem ali uma família. Mas ele mostra aqui, e eu quero chamar a sua atenção novamente para esse texto, aqui em 1 Coríntios 7,7, quando ele fala que cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro do outro. O que significa isso? Um de um modo, outro do outro. Ou seja, aqueles que vão precisar, aqueles que a sua própria natureza vai pedir para constituir família, ou seja, é aquele desejo natural, é aquela vontade, é aquele impulso que a pessoa tem de se juntar a uma pessoa, no Senhor, obviamente, e a partir dali constituir família. Mas o próprio apóstolo Paulo aqui abre uma questão que é possível que alguém não tenha esse desejo. É possível que alguém não tenha essa vontade. O próprio Senhor Jesus Cristo também nos fala dessa forma. Vamos ler aqui um outro texto, em Mateus, no capítulo de número 19, a partir do versículo 9, diz assim Jesus: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Agora preste atenção no que acontece aqui a seguir. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra. Para aqui um pouquinho. Nem todos têm condição de aceitar essa palavra. E ele dá a explicação. Somente aqueles a quem isso é dado. Que palavra é essa que ele está fazendo referência? A de não casar. Perceba que os discípulos dizem: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. E Jesus responde: nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Que palavra? A de não casar. Mas ele diz: somente aqueles a quem isso é dado. Ou seja, então, tanto o apóstolo Paulo, tanto o próprio Jesus, nas suas palavras, abrem aqui a possibilidade de uma pessoa não casar, não constituir família, uma pessoa não se unir em matrimônio. Mas volto a dizer, tem que observar as motivações. E Jesus continua aqui em Mateus 19, a partir do 9, ele fala: alguns são eunucos porque nasceram assim. Ou seja, pessoas que naturalmente nasceram sem esse desejo, esse impulso, essa vontade de constituir família. E ele continua dizendo: outros foram feitos assim pelos homens. No caso aqui, né, contextualizando a questão do eunuco, aqueles que eram castrados. E diz: outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Ou aqueles que decidem não se casar, não constituir família, para que possam se dedicar integralmente à obra de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que o solteiro cuida melhor das coisas do Senhor. Quem puder aceitar isso, aceite. Então, eu creio que eu consegui responder a sua pergunta. Deus, ele não vai olhar como um ato pecaminoso alguém que não queira constituir família, que não queira casar. Mas lembre-se, as motivações, elas têm que ser observadas. Um forte abraço a todos vocês e eu volto aqui na próxima semana com mais um Recado do Coração. Até lá!